Olá, bem-vindos e bem-vindas à 10ª etapa da educação de jovens e adultos do ensino médio mediado por tecnologia. Sou o professor Dário Pinheiro e vamos trabalhar Sociologia. É a aula de número 89. A temática de hoje é Poder e Política. São dois conceitos bem interessantes, bem extensos, mas que traremos aqui para vocês uma breve noção do significado desses dois conceitos tão importantes para as ciências sociais e, especialmente, para a sociologia. Vamos iniciar a nossa aula e vamos tratar desses dois conceitos, ok? Vamos começar com política. A política, ela abarca todos os aspectos da vida humana. No terrorismo, no aquecimento global, na diminuição da biodiversidade, na inserção social de imigrantes no país, que está acontecendo muito nos dias de hoje, no país, na melhoria da qualidade de vida dos idosos, no aumento da inclusão social e em muitos outros aspectos da nossa vida em sociedade. Você ouve falar muito de política, com certeza. E já para iniciar, que fique claro que ela está presente em todos os âmbitos da vida em sociedade. Ela pertence à coletividade, não só a mim, não só a você, mas a todos nós enquanto integrantes de uma sociedade. No nosso caso, da nossa sociedade. Mas o que significa exatamente esse termo que tanto se fala? Política. Vamos ver o seu sentido etimológico, o seu significado. O termo políticos deriva do grego politis, que quer dizer cidadão, o morador da polis. Polis é como era chamada a cidade-estado lá na Grécia Antiga, ok? Por intermédio do latim, o termo políticos foi difundido aqui no Ocidente, de onde deriva o termo política. Esse sim, nós conhecemos muito bem a palavra, que significa a ação de todo aquele que participa, olhem bem essa palavrinha, participa de assuntos que dizem respeito à coisa pública. Vamos assistir a um pequeno vídeo para entendermos um pouquinho mais do significado de política. E quem vai nos trazer essa compreensão é o nosso amigo Djurquinha. Olá, Djurquinha! Olá! Eu sei que a primeira conceituação vem das cidades da Grécia Clássica, que é berço da política, e que o vocábulo política é originário do grego polis, políticos, referindo-se ao que é urbano, civil, público, enfim, a tudo que se relaciona à cidade, ou seja, a polis. Entenderam? Você entendeu, Djurquinha, muito bem. E será que vocês agora entenderam o que significa política? Na sua origem, no seu termo etimológico, porque na prática nós vamos ver alguns aspectos que vão começar a se diferenciar desta origem lá na Grécia, São definições atuais do termo política, que pode ser abordada a partir de um ponto de vista histórico. Origem e natureza, por exemplo, que significa conquista, manutenção e expansão do poder. Sob o ângulo da relação entre Estado e governo, a política discute como o poder é exercido. Percebam aí que a palavra poder, ela já apareceu, ela está associada à política. E, nos dias atuais, nós podemos fechar dizendo que política é toda atividade humana voltada para o exercício, a distribuição e a organização do poder sobre o outro
em sociedade. Reforço para vocês, mais uma vez, essa associação da política, né, que está presente em todos os âmbitos das nossas relações sociais, mas essa relação que não só o termo, mas a ação em si vai estar diretamente relacionada, ligada à questão de poder. E nessa última definição que trouxemos, está bem colocado o poder de um sobre os outros em sociedade. Calma, que nós iremos ver o que significa e como se dá essa forma de poder, né, dentro da nossa sociedade. Sabemos que vivemos numa sociedade democrática e é a partir deste princípio que devemos entender, perceber e vivenciar tanto a política quanto as relações de poder. A definição geral de poder é a seguinte: poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Esta é a definição geral, mas eu chamo a atenção mais uma vez para entendermos a política e o poder dentro do nosso contexto, como bem diz aí a nossa definição, né? Dependendo do contexto, dentro do contexto da nossa sociedade, que é uma sociedade democrática, porque é desta forma que a sociologia vai estudar e tentar compreender as relações de poder. Poder dentro da sociologia. Para a sociologia, poder é a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros. Ok, isso a gente já viu. E existem diversos tipos de poder. Poder social, o poder econômico, o poder militar, o poder político, entre outros, cada um na sua esfera. Mas tem alguns clássicos da sociologia, alguns autores que trouxeram sua contribuição teórica para o entendimento deste termo dentro da nossa sociedade. Um deles, não vou chamar assim de o principal, né, é Max Weber. Ele escreveu uma obra chamada A Política como Vocação. E Weber diz o seguinte: por política, entendemos consequentemente o conjunto dos esforços feitos com vistas a participar do poder ou influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior do próprio estado. Esta é uma concepção de Max Weber. Ele continua: poder é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. O poder, ele é exercido na e pelas relações sociais. Portanto, onde há relações de poder, a política estará presente. É por isso que quando se fala de um conceito, se fala de um termo, tanto na teoria quanto na prática, como por exemplo, política, ele vem associado diretamente à questão do poder, porque eles se relacionam diretamente. Política e poder estão diretamente relacionados. Existem várias formas de se dar essa relação dentro da sociedade. Mais uma vez, vamos frisar e repetir que, de acordo com o contexto social no qual estão inseridas as práticas políticas e, consequentemente, de poder, nós vamos ter uma diferenciação. Vamos voltar os nossos olhos, o nosso entendimento, para entendermos essa relação de poder e política dentro do aspecto da democracia, que é a nossa sociedade. E existem várias formas de participar,
de se relacionar com a política e o poder dentro da nossa sociedade. Tem um autor que já é bem, digamos assim, eu acho que ele é lá do século XVIII ou XIX, um italiano, que ele vai tratar justamente de como o cidadão vai ter uma participação política para exercer poderes dentro da sociedade. Para o autor, participação política designa uma grande variedade de atividades, como votar e ser votado, apoiar um candidato ou agremiação política, contribuir financeiramente para um partido político, participar de reuniões, manifestações e comícios públicos, proceder à discussão de assuntos políticos e etc. Esses são os vários sentidos que a participação política vai ter dentro da sociedade. Mas aquele autor italiano ao qual eu me referi agora há pouco, que é Giacomo Sani, ele vai sistematizar, ele vai dividir como que essa participação política no exercício da cidadania, da vida do cidadão na política, com poder, na sociedade vai se dar. Então ele vai fazer uma divisão que é para nós tentarmos entender como eu, como você, como nós estamos nessa participação. Ele divide em 3 níveis de participação política. Esse autor é Giacomo Sani. A primeira, ele chama de presença. É a participação em reuniões ou ser atingido por propaganda. A segunda é a ativação. É de forma voluntária, quando você desenvolve dentro ou fora de uma organização política as suas atividades políticas ou de poder. E o terceiro nível que Giacomo Sani nos traz é o de decisão. Neste, o ator ou o cidadão contribui direta ou indiretamente, elegendo ou se colocando como candidato a um cargo eletivo. Esses 3 níveis de participação política, segundo esse autor, nós somos capazes de desenvolver e devemos dentro da nossa sociedade. Mas a participação política e cidadã é o ideal. Vejam bem, é o ideal da democracia. Sem participação efetiva da população nos destinos de suas comunidades, não há democracia. No início da nossa aula, nós definimos o termo políticos. Lá na Grécia, é aquele que participa da vida da sua cidade. No caso da Grécia Antiga, participa da polis, a cidade-estado lá na Grécia Antiga. Mas esta referência, este significado é o mesmo para os dias atuais. Sem participação política, no nosso contexto social, não pode haver democracia. Percebam que tanto o significado etimológico da palavra, quanto o seu desenvolvimento na sociedade ocidental, até a sua sistematização por Giacomo Sani, que é um italiano, eles requerem a participação do cidadão nas decisões da sua sociedade, da sua comunidade. E sem essa participação, todos os autores, todos os significados concordam que não há democracia. Se você não participa, se você não está presente, se você não é um cidadão ativo, ou se você não toma decisões, que é a divisão que Giacomo Sani traz para nós, não haverá democracia. Será outro sistema, porque o próprio cidadão não está participando. Então, vamos deixar aqui como mensagem nesta aula para você, para todos nós,
que o ideal democrático ele só vai se concretizar com a nossa participação política. Muito obrigado a presença de todos. Vamos agora responder algumas questões para a nossa dinâmica local interativa. A questão número 1 diz o seguinte: a partir do que foi trabalhado em aula a respeito do conceito de política e de seus conhecimentos sobre o tema, assinale a única alternativa correta. Teremos as 5 alternativas, A, B, C, D, E, e você vai marcar a única que está correta. A questão número 2 vai dizer o seguinte: de acordo com os níveis de participação política idealizados por Giacomo Sani, apresente um nível do qual você participou ou presenciou de forma cidadã em seu município ou comunidade. Respondam, conversem e logo a gente volta para ver aí o que vocês falaram, ok?
Muito bem, todos participando, todas aí discutindo as questões, trazendo as suas experiências, né, pessoais, comunitárias, coletivas, para responder às questões que nós deixamos na nossa dinâmica local interativa. Vamos conferir juntos as respostas? A questão número 1 diz o seguinte: a partir do que foi trabalhado em aula, que falamos de poder e política, né, a respeito do conceito de política e de seus conhecimentos sobre o tema, assinale a única alternativa correta. Ok, então vamos ver aí. Letra A. São atividades humanas pouco refletidas. Olha, só esse pouco aqui acaba nas atividades das sociedades urbanas. Não. Nós vimos que a política está presente em todos os âmbitos das relações humanas. Letra B. Nenhum problema social pode ser de origem política. Também não. Vimos que vários problemas, né, terrorismo, biodiversidade, questão dos idosos, tudo isso está relacionado diretamente à política. Vamos à próxima, a letra C. Atividade através da qual são harmonizados diferentes interesses dentro de uma determinada unidade de governo. Bem, essa aqui parece que está muito bem, né? São harmonizados diferentes interesses. Todos nós temos interesses diferenciados. A questão é harmonizarmos e, para isso, utilizamos a política. Vamos à letra D para ver se realmente confere. São ações decisórias somente cabíveis ao nível estatal. Não é somente ao Estado que compete. Como dissemos, para o ideal democrático, é importante que todos participem. Letra E. Relações de poder existentes nas esferas do poder executivo e do poder judiciário estamentais. Mais uma vez, não é só aqui e nem só aqui, mas é em todos os níveis que está presente a política. Então, a resposta correta é realmente a letra C. Parabéns a vocês que responderam a letra C. Vamos continuar? Olha aí, letra C. De acordo com o que foi desenvolvido em aula, uma das definições de política é que toda atividade através da qual são harmonizados diferentes interesses dentro de uma determinada unidade de governo. Portanto, letra C está correta. Vamos à questão número 2? A questão número 2 é uma questão subjetiva, né, que vai trazer a sua experiência pessoal, o que vocês já fizeram, já participaram como pessoas, como cidadãos, dentro da sua comunidade, dentro do seu município. E aí você vai associar essa sua prática, né, àqueles níveis idealizados por Giacomo Sani para participação política e vai apresentar um nível do qual você participou ou presenciou de forma cidadã em seu município ou comunidade. Os níveis são 3 níveis. Lembra que você pode ter participado de 1, de 2 ou até mesmo de todos 3. Tudo vai depender da sua experiência pessoal. Portanto, a resposta é pessoal, do aluno ou da aluna. No caso, você deve citar algumas dessas experiências em participação política, considerando, vejam bem, um dos 3 níveis de participação apresentados em aula. Se for eleitor, poderá tratar de sua participação na eleição para os cargos do Poder Executivo ou Legislativo. Ou ainda, pode citar uma manifestação de algum movimento reivindicatório que você presenciou ou participou no seu município. Portanto, essa resposta é sua, essa resposta é pessoal e muito obrigado por terem dividido isso conosco, com os outros colegas de outras turmas, essas suas experiências com relação
a política e a participação democrática. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima aula de Sociologia.